No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. O Fraternidade divulgando o Espiritismo. Não sabe qual é a próxima palestra? Acesse a programação no site do Fraternidade. Boa noite, muita paz a todos. Estamos aqui mais uma vez na tentativa justamente de apresentarmos, através do trabalho doutrinário, através justamente das nossas reuniões públicas, efetivamente mostrarmos a nossa continuação diante das dificuldades que se apresentam na atualidade. Então estamos aqui juntos mais uma vez, justamente nesse intuito de não esquecermos da nossa casa, de oração e trabalho, de pontuarmos a nossa presença justamente diante da nossa doutrina, da doutrina espírita, nós abraçamos. Então eu voltei aqui para conversar com vocês mais uma vez e gostaria de começar justamente a noite de hoje, que, na minha opinião, os nossos colegas que já apresentaram em outros dias, 19 de junho de 2020, são 49 anos da existência dessa casa. 49 anos não são 49 dias, não são... É uma experiência muito larga. Fora a experiência larga, nós temos principalmente pessoas que passaram por essa casa, que efetivamente fundaram essa casa, fundaram o nosso lar, como a gente costuma dizer, nosso segundo lar, como nós costumamos a dizer. E essas pessoas, elas realmente tiveram a coragem, tiveram o apoio da espiritualidade amiga, com certeza, para que esse núcleo, essa luz, essa centelha de luz viesse justamente a se propagar aqui, nesse bairro onde nós moramos, onde nós vivemos, comungamos todos os dias. E dentro dessa data nós só temos a agradecer, Agradecer a Deus por estarmos juntos sempre, tentando justamente dentro dessa casa aprendermos a doutrina, dialogarmos sobre ela, difundirmos essa doutrina tão querida, mas, além disso tudo, essa doutrina que nos traz, através das lições que o nosso grande codificador Allan Kardec propôs em todas as obras de estudo que nós temos, a procurarmos a intenção verdadeira, qual o nosso objetivo, o objetivo de estarmos aqui, o objetivo, levando para a nossa casa de oração e trabalho, de estarmos juntos, já que acreditamos dentro do processo que somos reencarnantes, que estamos aqui justamente para, mais uma vez, apontarmos diante da nossa personalidade o direcionamento, o qual nós sejamos pais, filhos, cidadãos dentro dessa sociedade. Qual o nosso papel diante, justamente, primeiro, dessa sociedade? Além de tudo, nós somos justamente um cidadão desse mundo ao qual reencarnamos. E sendo assim, sabendo da continuidade da vida, nós somos um cidadão deste mundo ou de outros, quando assim nos colocarmos à evolução. O que é que nós estamos fazendo aqui? Quais são os nossos objetivos, além da nossa casa material, que é o nosso querido Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto?
Vivenciar ali dentro nos traz muitas coisas boas. Quantas pessoas já conhecemos quando a gente para lembrar, né? Eu lembro de algumas que pontuaram a minha presença assim que eu cheguei na casa. E poderia até aqui discorrer sobre, mas poderia também, de repente, esquecer de uma ou de outra. Mas são pessoas que andam justamente em nossas mentes quando ali ingressamos e que nos fortaleceram através dos seus atos, através dos seus exemplos de persistência, de valorização do trabalho. Estar naquela casa, fazer parte dela, eu acredito que para todos nós que assim fazemos, é uma alegria, mas também um grande desafio. E não é um desafio totalmente voltado para atender a necessidade das pessoas, para observar os fenômenos espíritas. Não, não é esse o desafio. Nós, ao estudarmos, nós começamos a entender, e isto é um convite que Hermance Dufour, por exemplo, no seu livro Reforma Íntima, traz para a gente, quando ela vem abordando justamente a questão de nos autoavaliarmos, observarmos as nossas tendências, enxergar não só os nossos valores, as nossas virtudes, mas também procurarmos entender com veemência o que é que nós temos ainda que precisamos rever e começar a tomar atitudes. Para a nossa história de hoje, né, eu tantas e tantas outras situações de estudo, me pediram para falar justamente sobre tudo aquilo que nós temos. Quais são os nossos valores, as nossas aptidões? O que é que nós podemos fazer com aquele potencial que nós temos, aquela vontade de ajudar, de trabalhar, de auxiliar o próximo, de trabalhar dentro da casa espírita, mas também fora dela? Encararmos esses desafios, produzirmos pensamentos não só inerentes ao contexto dentro, vamos dizer assim, da nossa religião que abraçamos. Aquela casa é um guia para nós, mas como eu disse antes, nós somos cidadãos do mundo, dessa sociedade em que vivemos. A nossa primeira sociedade é a nossa família. Aí muitas indagações podemos começar a apontar. Nossos filhos, nossos pais, filhos, irmãos dentro da comunidade da família, os parentes, tios, tias. Que ponto, que lugar, qual o nosso papel dentro dessa família? Nosso primeiro núcleo dentro da sociedade é a família. Ainda sou filho, ainda sou pai, ainda sou... Temos vários papéis dentro dessa sociedade, dessa primeira célula da sociedade. Como estamos atuando? Como estamos refletindo os nossos passos dentro desses papéis que nós temos nesse primeiro núcleo familiar, dentro da sociedade familiar principalmente? Temos muitos. Ora somos ouvintes, ora somos justamente os arquitetos de pensamentos, de raciocínios, de ideias, as quais nós, com certeza, temos que ponderar. Se ponderamos dentro dos nossos estudos doutrinários, dentro da caridade, dentro do respeito ao próximo, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, diante de todas as morais, através dos passos de Jesus Cristo. Se nós vamos indagar sobre outras situações dentro da própria família, que muitas vezes nos deparamos com entes que não simpatizamos, às vezes nosso próprio irmão, às vezes a nossa esposa, às vezes, enfim, da família que constituímos, seres que ali
começamos a ter uma empatia e outros nós temos aquele distanciamento. Refletir a esse respeito, principalmente nos dias atuais, é algo que não só o Espiritismo propõe, mas é algo inerente dentro dessa sociedade conturbada que nós estamos vivenciando. E que sempre, na realidade, sempre foi. Por que conturbada? Não é uma forma negativa de falar, não. Muito pelo contrário. Essas perturbações sociais existem porque nós somos individualidades. Temos as diferenças existentes dentro do corpo social, justamente para, inclusive, motivar ao progresso. Motivar justamente para atendermos o nosso ponto de vista, mas também para entendermos o ponto de vista do semelhante. Daqueles que às vezes estão do nosso lado, mas que na realidade têm pensamentos totalmente antagônicos do nosso, com relação a alguns assuntos, inclusive dentro do próprio Espiritismo. Apesar da doutrina, do esclarecimento, mas o estudo é feito justamente para isso, é realizado para isso. E quando nós comungamos de ideias que muitas vezes são aparentemente contrárias, nós estamos também exercitando justamente a nossa visão interior. Precisamos entender que o próximo, ele também tem suas opiniões, também tem as suas dificuldades, como todos, como nós mesmos. É a partir daí que merecemos parar. Todos nós merecemos refletir a respeito das nossas atitudes. Então, quando nós paramos e quando nos dedicamos a uma reflexão justa, não tendenciosa, achando que nós geralmente somos os donos da verdade, nada contra, né? Mas temos essa tendência natural, principalmente porque, na maioria das vezes, nós ferimos algo que não deveríamos sentir. Nós ferimos o nosso orgulho. Nós achamos que essa verdade é nossa, só nossa. E aí é que a coisa pesa. A situação fica crítica, porque se nós somos o dono da verdade, todos aqueles que estão ao nosso redor, eles estão totalmente equivocados. E isso não é a realidade. Entendermos o quanto, ou procurarmos entendermos o quanto nós precisamos uns dos outros, e não é de uma forma simplesmente material, mas essa compreensão mental, espiritual, ela se faz necessária todos os dias, para entendermos inclusive o nosso filho, para entendermos a nossa esposa, para justamente exercitarmos a resignação, a compreensão. E é justamente observando o outro, não os seus defeitos, mas os primeiros passos dele, para que possamos refletir como nós estamos dando os nossos passos, as nossas ações. Se faz mister, é importantíssimo. Exercitar essa visão é algo que poucos fazem, principalmente na atualidade. Julgamos todos os personagens sociais, do presidente da República até o gari que passa a nossa casa, infelizmente uma vez ou outra, nós não colocamos o lixo para que ele possa enxergar devidamente, e ele passa e deixa o lixo na calçada para o dia seguinte. E culpamos e julgamos como se fôssemos as pessoas mais perfeitas, os seres mais perfeitos do universo. E não somos. Atentar para isso, para os valores que nós temos, nos faz propagar ou, pelo menos, dizimar pontos positivos diante da caminhada que fazemos. Veja bem, precisamos juntos, além dos estudos, além da nossa casa de oração e trabalho, inseridos nessa sociedade, precisamos justamente atuar com dignidade, com discernimento,
com o propósito que a doutrina espírita, por exemplo, ela nos coloca todos os dias. A caridade na escuta, a presença, mesmo que as pessoas não tenham a necessidade de que você fale algo, mas escutar o teu próximo, escutar aquela pessoa que às vezes está dentro de casa, quer mandar um recado para a gente e não consegue, muitas vezes por conta da nossa própria postura, por conta da nossa própria ação mesmo. As nossas ações terminam muitas vezes distanciando as pessoas de nós. A nossa cara, né? Muitas vezes nós nos comportamos de uma forma como se fosse um escudo, a impedir que as pessoas se aproximem de nós. Várias são as possibilidades de tais atitudes. Às vezes é simplesmente porque nós não desejamos trocar ideias com ninguém, porque achamos que sabemos um pouquinho aquém daquilo que realmente sabemos. Nos achamos detentores daquilo que eu falei até anteriormente, de meias verdades, achando que são as verdades completas. Como reformular isso? Trabalho diário? Como reformular isso? Estar adiante e principalmente treinar a nossa tolerância, nossa paciência. Tem gente que fala, né? Olha, eu tenho uma coisa que eu não tenho, é paciência. Mas ninguém tem. Ninguém acha paciência por aí. Nós exercitamos ela. A doutrina espírita, ela nos convida a isso também. O nosso centro nos convida a isso também. Mais que os dois, aqui, na nossa casa, no nosso primeiro lar. Todos os passos, todas as formas, os exemplos que Jesus nos proporcionou, que nos trouxe. A nossa grande revelação, a doutrina espírita, através do codificador Allan Kardec, quando escreveu justamente, através do Espírito e Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem tratar justamente das leis morais, daquilo que nós temos de inter-relações e das relações comuns do dia a dia. Todos nós temos dons, temos valores e exercitamos eles todos os dias, mesmo sem nós percebermos, mesmo sem nós sequer, muitas vezes, analisarmos. Esses são os nossos valores mais íntimos. Não são aqueles, pessoal, que muitas vezes nós calculamos como vamos agir. Não são aqueles que muitas vezes nos preparamos antecipadamente para um sim, para um não. Não. É aquele do cotidiano. Porque quando a gente se prepara para dizer um sim ou não, não, eu vou ser paciente agora, né? Eu sei que vai acontecer mais ou menos assim, então eu vou justamente me colocar de tal forma diante de fulano, diante de Beltrano, quem quer que seja. Uma postura preparada, venhamos e convenhamos, é muito simples. Mesmo que seja contraditório até aquilo que você estava dentro de uma perspectiva, você estava numa expectativa de que iria acontecer exatamente daquele jeito, não acontece, mas você já estava preparado. Quer ver? Quer ver uma coisa? É quando acontece de supetão, na surpresa, e você simplesmente se vira e somos nós mesmos. E atuamos de acordo com aquilo que vivenciamos dentro do nosso coração. E aí nos expomos. E só quando nós nos expomos, em especial, quando nós erramos e entendemos, não só errar, mas entendemos que erramos, e esse entendimento é muito mais do que está na nossa cabeça, é ir além disso, é observar e dizer, errei para nós mesmos, por isso tenho que redefinir essa ação minha para mim mesmo primeiro, mas antes eu tenho que pedir desculpa ao meu próximo.
Eu tenho que pedir perdão ao meu próximo. E o perdão é uma das ferramentas necessárias, uma das mais necessárias para que nós consigamos continuar caminhando. Perdoar não é fácil. Mais difícil ainda, e muitas vezes, é você aceitar que alguém venha pedir perdão a você. Porque um coração magoado, um coração que sentiu ali, né, uma dor, criou uma mágoa para perdoar, muitas vezes você diz, tá, tudo bem, eu desculpo, sem problema. Acontece. Da boca para fora. E é esse da boca para fora que nos preocupa. E que deveríamos nos preocupar sempre. Porque ninguém é passivo de erro. Todos nós cometemos a todos os instantes erros, pequenos ou grandes, mas cometemos. Qual o nosso exercício? Que exercício devemos tomar quando acontece uma situação dessa? O que poderíamos realizar, não no outro. O outro pode vir até depois, pelo menos nesse sentido. Mas o que deveríamos trazer para nós como aprendizado? Precisamos atuar nesse sentido. Como aprendizado para que não cometa mais o mesmo erro. Para que não cometa com aquela pessoa que às vezes a gente acha que só é com aquela pessoa que tem uma, né, certa antipatia por ela. Ah, eu só cometo com ela. Não. Cometemos com outros da mesma forma. Talvez em menor intensidade, mas cometemos. Esse é o nosso exercício. Sermos melhores, porque ser melhor do que fomos ontem faz parte da nossa evolução. E não é de erros enormes ou de façanhas enormes que muitos espíritas, muita gente, no contexto geral, dentro da sociedade, se preocupa. Nós temos uma inclinação justamente para fazermos progresso, ou acreditamos que vamos progredir, se fizermos trabalhos, projetos gigantescos, que reúna um grupo enorme de pessoas com um propósito, com um objetivo claro, de ajudar, de produzir a caridade, né? Isso é ótimo, isso é bom. Mas muitas vezes nos esquecemos, se estamos ali como líderes, se estamos ali como operadores, né, como uma formiguinha ajudando, muitas vezes nos esquecemos justamente de usar a humildade ao nosso favor. Dentro de um projeto, estamos atuando, ajudando numa obra de caridade, cestas básicas, entrega de cestas básicas, ou a ajuda de uma determinada comunidade, ou de 2, 3 casas de pessoas dessa comunidade que estão muito carentes. Nos propomos de coração aberto a ajudar. Isso é ótimo, não é ruim não. Mas temos que prestar atenção nos nossos passos. Em geral, através de obras dessa magnitude, nós nos deixamos levar pela vaidade, pelo orgulho, por estarmos participando de uma obra. Veja a obra que nós estamos fazendo. Não são todos, evidentemente, mas precisamos atentar, porque muitas vezes nos revestimos desse orgulho, nos fazemos presentes para mostrar às pessoas que estamos atuando em algum lugar. E essa não é a verdadeira caridade. Às vezes, a verdadeira caridade é você dentro de casa ter a paciência com o seu querido pai, de certa idade, sua mãe, escutá-los, atender no que for necessário, ouvir o seu irmão, a sua irmã, seus filhos. A nossa realidade está dentro desse primeiro núcleo. Se nós somos bons,
caridosos dentro do nosso lar, lá fora nós vamos ser muito mais. Tem um ditado antigo que diz, né? O costume de casa vai à praça. Minha mãe sempre me disse isso, né? Aqueles momentos quando criança, presta atenção, rapaz. O costume de casa vai à praça. Isso é aquilo que é ruim? Não, né? Muito pelo contrário. Aquilo que nós praticamos de coração dentro do nosso lar, nossa paciência, nossa tolerância, no caso, nossa resignação, a forma que nós temos justamente de entender dentro de casa o pedido do pai ou da mãe, ou seja, do nosso irmão. Quando chegamos lá fora, nós chegamos muitas vezes gabaritados, cientes de que ali eu só preciso entender quem é o outro um pouco e nós agirmos e nós colocarmos o nosso coração à frente. E quando nós fazemos isso, nós temos à nossa frente uma valorização, não só nossa própria, do amor próprio, mas também do amor para com o próximo, na atenção para com o próximo. Precisamos refletir essas coisas. Se faz importante refletir essas coisas, porque é assim que nós vamos progredir, evoluir. Nossos valores, nossas aptidões estão conosco. A tendência nossa é justamente exercitá-la para fazê-la justamente aumentar gradativamente mais e mais e mais. Chegarmos a olhar, por exemplo, pessoas que são para a humanidade exemplos, Mahatma Gandhi, né? Mandela, Nelson Mandela, não é isso? Irmã Dulce aqui, Madre Teresa de Calcutá, pessoas que atuaram em seu tempo de forma ímpar e fizeram para a humanidade um movimento gigantesco. Proporam mudanças na mentalidade, nas ações de grupos não só no seu país, mas em todo o mundo. Apesar de tudo isso, eles se ignoravam, pois cada um estava trabalhando dentro do seu contexto. Eles trabalharam aquilo que eles tinham dentro de si, a necessidade de ir diante da dificuldade que estava sendo imposta a si mesmo. Então Mandela possivelmente deve ter ouvido falar de Madre Teresa de Calcutá. Esses podem ter ouvido falar justamente dos feitos de Gandhi, não é verdade? Mas perceba, ouvir falar é uma coisa. Eles não pararam por ter ouvido falar das façanhas de outros seres. Eles continuaram a fazer o trabalho deles. Eles continuaram a acreditar naquilo que eles tinham à sua frente. Principalmente os seres que estavam à sua frente. Amá-los foi a primeira coisa que fizeram. E aí, o amor pelo seu primeiro ponto, ou seja, o seu contexto familiar, lhe propôs a preocupação com aqueles que estavam ao seu redor. E é isso que nos faz progredir. E é isso que nos faz ir adiante. A alegria de estarmos aqui falando, de estarmos aqui representando esta casa de oração e trabalho, de procurar a nossa reforma íntima, de procurar entender esse eu que ainda erra, que ainda, como diz outras religiões, ainda peca. O pecado não é ruim. Ruim é permanecer no erro desse pecado. Não é ruim. Ruim é nós não entendermos quem nós podemos ser e o que nós podemos fazer de melhor para nós mesmos. Quando nós passamos a entender esses erros, aquilo que a gente fez, que nós sabemos, nossa consciência sabe disso. Ela nos traz isso veementemente. Ela nos propõe isso todos os dias. Basta nós falarmos um pouquinho mais, um pouquinho de ignorância,
Ou uma resposta mais: nós já sentimos aqui que não falamos como deveríamos. Para quem quer que seja. Até para um estranho. Até para um estranho. Maior do que nossa consciência? Não tem. Temos que aproveitar ela. Pois nesse momento que nós sabemos que estamos, infelizmente, errando, nós pararmos e ali, poxa, por que foi que eu errei? Por que foi que eu enxerguei dessa forma? Dá para melhorar. Não dá para repetir isso. Eu não posso agir assim pelo respeito que eu tenho que ter pelas pessoas. E o Cristo foi o maior exemplo disso, minha gente. Ele nos trouxe todos os exemplos através das suas caminhadas, peregrinações, através da sua vivência com os apóstolos. Precisamos uns dos outros. Precisamos estar uns com os outros. E é dessa relação que eu estou falando. Aproveitemos uns aos outros. Aproveitemos a nossa casa de oração e trabalho? Boa, muito bom. Aproveitemos esses encontros aqui? Melhor ainda. Mas que nós possamos fazer, principalmente, de nós, um motivo de alegria na busca do autoconhecimento, na busca daquilo que eu posso ser e fazer de melhor, e eu posso ser. E eu posso fazer melhor. Nós podemos fazer melhor. Vai ser fácil? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Porque o maior trabalho de mudança não está na mudança dos outros. O maior trabalho de mudança, de reforma, está dentro de nós. Meus queridos, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa, dentro daquilo que nós também nos colocarmos para realizar, nos dar a força necessária para modificar a nós mesmos, para procurar essa reforma íntima dentro de nós mesmos e atuarmos em direção àquilo que é melhor e tem dentro de nós, o amor. Um beijo para todos e até a próxima, se Deus assim permitir. Muita paz.